acalmar o corpo e a mente, agradecendo a Deus por mais esse dia, pela oportunidade que temos de estar aqui encarnados, aprendendo a nos melhorar. Pedimos a proteção, o auxílio dos espíritos amigos e familiares que nos acompanham nas nossas dificuldades, nas doenças do corpo. Que possamos, Senhor, estar aqui protegidos e auxiliados por toda essa espiritualidade boa e amiga. Que possamos nessa palestra absorver os conhecimentos e nos esclarecer. Que possamos praticar o bem para nós mesmos e para o nosso próximo. Que possamos estar em sintonia com a paz dessa casa. Que assim seja. O homem de bem. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Questiona sua consciência sobre seus próprios atos. Perguntará se não violou essa lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, se negligenciou voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem queixa dele, enfim, se fez aos outros tudo o que gostaria que lhe fizessem. Não tem ódio, nem rancor, nem desejos de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas, e apenas se recorda dos benefícios, pois sabe que será perdoado conforme perdoou. Estuda suas próprias imperfeições e trabalha sem cessar para combatê-las. Emprega todos os seus esforços para poder dizer no dia seguinte que há nele algo de melhor do que no dia anterior. Não se exalta a si mesmo nem seus talentos, à custa de um trem, ou, ao contrário, aproveita todas as ocasiões para ressaltar as qualidades dos outros. Usa, sem exagero, todos os bens que lhe são concedidos, pois sabe que se trata de um depósito do qual deverá prestar contas, e que ao emprego que resultaria mais prejudicial para si mesmo, seria o de fazê-lo servir à satisfação de suas paixões. Finalmente, o homem de bem respeita todos os direitos que as leis da natureza dão aos seus semelhantes, como gosta que os seus sejam respeitados. Esta não é a relação completa de todas as qualidades que distingue o homem de bem, mas quem quer que se esforce para possuí-las está no caminho que conduz a todas as outras. Alô, alô. Boa noite. Tudo bem? Sejam bem-vindos. Esse texto ele é maior, né? A gente deu uma reduzimos um pouco para não ficar muito longo. Acho que Kardec quebrou as pernas da gente quando ele colocou esse texto, né? Porque se ele colocasse para ser médium, tem que ser um homem de bem, mediunidade acabava na face da terra. Imagina, né? Você tem que praticar o bem, perdoar, você não é egocêntrico. O texto é fantástico. Enfim. Mediunidade. Vou buscar a definição básica. Livro dos Médiuns, capítulo 14. Todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos, é por esse fato médium. Essa faculdade, tá bom áudio? É inerente ao homem, não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Pois, pode-se dizer que todos são mais ou menos médiuns. Será? Enfim. Qual a definição ele quis dar com isso? Mediunidade é algo orgânico. Não é um benefício exclusivo. Você será médium. Não. É um evento orgânico que somos dotados em maior ou em menor grau. Todos temos a capacidade, né, desde que lúcidos, né, com cérebro funcional, temos a capacidade de nos comunicar com o que está fora do plano físico de alguma maneira. Seja consciente, inconscientemente, acordado, dormindo, né, fora do corpo. Mas não estamos isolados, não estamos numa cúpula. Existe uma condição, né, de nos comunicarmos com aquilo que nos precede. Tá. Certo? Mais ou menos? Tá. Vamos buscar no passado, né? Se formos pensar assim, em toda a nossa história, a gente sempre teve essa condição orgânica.
Então essas manifestações deveriam ocorrer, né, das mais diversas formas. Se a gente for buscar os livros, né, antigos, a Bíblia em si, a gente vai ver que Moisés proibiu comunicação com os mortos, né, os relatos de que, né, tentativas de conversar com os entes que partiram, isso seriam desde rituais indígenas até africanos, todas as mais diversas formas e culturas. Então sempre esteve presente conosco essa característica de buscar a comunicação com o outro lado. Porém, o que nos faltava, né, se a gente for pensar dessa maneira? Qual era a nossa capacidade evolutiva e intelectual, né, nos séculos que se precederam? Se nós formos voltar a um tempo não muito distante, vamos voltar aí então 1.500 anos, mais ou menos, nós já tínhamos uma cultura, né, aceitável, uma condição intelectual bem melhor. Mas o que nós tínhamos nessa época? Cristianismo, o islamismo. As religiões, elas, na nossa história, nos últimos séculos, elas sempre governaram e regimentaram a forma que nós éramos socialmente. Os reis respondiam às religiões, né? Coroação era a igreja que colocava. A cultura intelectual nossa, ela era o que? Estava abaixo dos desígnios do que as religiões diziam, né? O livre pensamento, né? As ciências. Até que data, mais ou menos, a Terra era o centro do universo, e nunca se pôde dizer o contrário, né? Temos a história, se culta, aquilo tudo que aconteceu. Então, de certa forma, nós podemos ver o quê? Sempre houve uma base dos textos sagrados, é o que é a palavra de Deus, e aquilo que nós devíamos respeitar no nosso comportamento social. Não, falar com os mortos é errado, isso está errado, isso é coisa de Satanás, é coisa disso e daquilo, etc. Então, né, era tratado dessa forma. Então, toda a nossa cultura evolutiva, ela veio nos seguindo o quê? Aquilo veio à margem. À margem, à margem, à margem. Chegamos o quê? No século XIX, onde já a Terra não é mais centro do universo, o iluminismo já está florescendo, os livres pensadores, né? A nossa ciência já trabalha isoladamente com relação às religiões. Podemos dizer coisas, surge o darwinismo, né? Saímos do conceito do paraíso, de Adão e Eva, a possibilidade da evolução. Então já há uma condição social e intelectual para que algo nos esclareça melhor sobre além da lei do amor apenas que Jesus nos trouxe. A lei do amor nos veio trazer o quê? Uma conduta moral. É o início da caminhada, é o primeiro passo. Além da conduta moral, aí nós estamos prontos para o quê? Para buscar a evolução científica e tudo mais que pode vir além disso. Devemos sempre ter em mente o quê? O universo, ele é homeopático. Funciona em doses homeopáticas. A evolução, ela não tem pressa. O Criador, Deus, como quisermos chamar, não tem pressa. A nossa evolução, ela não tem prazo de validade. Você não surgiu assim e você tem um prazo, então, para atingir a perfeição. Não. Tudo acontece no momento certo. Sempre respeitando o quê? O livre-arbítrio. A condição do quê? De nós fazer nossas escolhas, nós crescermos dentro das nossas escolhas, aprendermos com elas e evoluirmos com elas. Então, no século XIX surge a oportunidade o quê? Das manifestações mediúnicas em massa, que é o que aconteceu. Allan Kardec, um descendente do iluminismo, né? Um homem muito culto, muito preparado, sem um proselitismo religioso, não tinha um pensamento arcaico, não, um homem de mente livre. Veio conhecer os efeitos mediúnicos para o quê? Para desmascarar, porque ele achava que era tudo farsa, tudo bobagem. Então, ao inspecionar e ver tudo o que estava acontecendo, ele viu, opa, não, tem alguma coisa aí. E começou a se dedicar a estudar aquilo, inspecionar e das mais diversas formas, estabelecer o quê? Ele era um professor, ele era um homem estudado, um homem que tinha conceitos, uma didática. E dentro dessa didática, ele formulou o quê? O que hoje nós conhecemos como Espiritismo. Dali foram surgindo as obras, através do quê? Dos eventos mediúnicos que ocorreram na época. Não apenas ele, muitos homens pensantes da época, William Crookes, químico, filósofos, diversas pessoas estudaram todos os eventos que aconteciam naquela época. Por quê? Porque tinha um propósito. Era o momento de algo novo começar na nossa história.
1857 sai o Livro dos Espíritos. A primeira obra, mais de 1000 perguntas e respostas. Quem somos? De onde viemos? Natureza das coisas? Que é Deus? Conceitos de corpo, de planos físico e fora do plano físico, o conceito de alma. É fantástica essa obra, né? Acho que a maioria de nós já deve ter lido ela. Depois temos o que? Vem a Gênese... a interpretação da Bíblia, no caso, né, da parte do Evangelho de Jesus, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, e as demais obras que vêm vindo. Obras que não teria como mensurar o valor delas pelo conteúdo, pelo que elas nos trazem, mas que você encontra aí por 5, 10 reais, nosso valor monetário de hoje. A gente paga num romance 50, 70 reais, não sei quanto. Essas obras elas estão aí simplesmente por quê? Porque o propósito é nos trazer esse conhecimento. Certo. Então, dentro desse conceito, Kardec começa a estudar os eventos mediúnicos. Aquilo que está acontecendo, as pessoas, o que há de especial nelas, como as coisas acontecem. Então, estudando os médiuns, as respostas, aquilo que os espíritos nos trazem, seriam espíritos realmente ou não, seriam apenas fatores patológicos, coisas da cabeça das pessoas, e busca respostas. Pergunta para um, pergunta para outro, leva a mesma pergunta a vários médiuns, buscando as respostas através deles. Médiuns que não se conhecem, que não se conversam, em cima disso ele vai montando. Então temos o quê? Um conceito, ele estabelece critérios, métodos, uma forma de tratar a mediunidade. Todo aquele que hoje busca de alguma maneira, eu acho que eu sou médium, eu gostaria de desenvolver a mediunidade, né, eu gostaria de trabalhar com isso, eu acho fantástico, deveria ler o Livro dos Médiuns. Que acho que essa foi a obra que ele deixou para quem realmente quer entender a mediunidade, essa é a máxima. Ali o que ele traz, desde a interpretação das diversas formas de mediunidade, você terá mediunidade escrita, audiência, desculpe, faltam as palavras agora, né, que seria psicofonia, né, psicofonia, falantes, videntes, uso de cura, todos os dons de mediunidade, né, que a gente das mais diversas formas ele estudou e foi um a um, e ele chegou à característica de cada um e nos trouxe um resumo. Mas mais do que isso, ele nos trouxe o quê? Modo de vida e de comportamento. Muito mais importante do que sua mediunidade é o que você é. É como você vibra, é como você pensa. Porque você não é médium no momento em que você está buscando a comunicação com o plano espiritual. Você é médium 24 horas por dia, se você realmente faz isso. Então você deve ter consciência de que aquilo que você pensa, aquilo que você vibra, aquilo que você ingere, modifica seu corpo, modifica sua mente, modifica sua vibração e sua psique. E ninguém, quando deixa o plano físico, deixa de ser o que é quando é aqui. Se um espírito, uma pessoa encarnada, ela tem uma conduta moral errônea, quando ela desencarna, ela não vira santo. Ele continua tendo uma conduta moral errônea. E ele continua tendo a possibilidade de se comunicar com os vivos de alguma forma. Através do quê? Escala vibratória. A gente aprende isso muito dentro do Espiritismo, né? Como uma estação de rádio. Você sintoniza com aquilo que você quer, com aquilo que você busca. Se hoje você acorda desequilibrado, você não vive bem, você não pensa bem, você reclama do seu dia, da vida, das pessoas, do trabalho, de tudo. Você, quando passar por a porta de uma casa espírita, você não vai virar santo. Me modifiquei. Não acontece isso. A sua vibração continua a mesma que quando você estava lá fora. A nossa vibração, a minha, né? Todos nós. O Espiritismo, ele é fantástico por isso. Não há dogmas. Não há uma fantasia de que talvez é assim, talvez é assado. Não, a gente busca a lógica. Kardec nos deixou. O dia que a ciência provar que estamos errados, sigamos com a ciência. Antes de uma religião, ele é uma filosofia, ele é uma condição de racionalidade, de busca da verdade, de busca do melhoramento. Ele é uma ferramenta que nos deixou quem eu sou realmente e o que eu quero ser amanhã. Eu estou preparado, eu reconheço os meus defeitos, as minhas falhas. Eu percebo onde eu estou errando, o que eu estou deixando de fazer.
É muito legal a gente fantasiar, né? Puxa, deve ser fantástico ter dons mediúnicos, mas o propósito não é esse. A mediunidade ela é um resultado do nosso aprimoramento, da nossa melhora. O que vem antes é a nossa busca, é a nossa consciência. Quando nós vimos para cá, nós temos plena consciência, na maioria de nós pelo menos, do que vamos encarar, do que devemos ser, do que queremos ser. Nós caímos no local de acordo com a nossa característica vibratória, onde nós merecemos estar. Essa coisa do acaso, fala-se muito do karma, né, da justiça de Deus, mas mais do que a justiça de Deus é a bondade de Deus. Nós recebemos tudo o que merecemos, as ferramentas para o nosso trabalho e para o nosso crescimento. Se você tem um dom mediúnico, perceba que o propósito dele, primeiramente, é para ajudar você e não aos outros. A sua capacidade de comunicar-se com alguém fora do plano físico, a principal produtividade daquilo, primeiramente, é na sua consciência. Buscar o contato com Deus, buscar o melhoramento. A gente tem que buscar a boa vibração, a prece, não a prece decorada, mas a prece vibratória, a prece de impulsionar boas ideias, bons pensamentos, boas energias para a nossa volta, para quem está perto de nós. De também saber puxar as boas energias, as boas vibrações. Não há como ter uma boa mediunidade, não há como querer ser um bom trabalhador espírita, um bom pai, um bom marido, se a gente não busca a consciência, se a gente não busca o equilíbrio. Aí voltamos ao quê? Ao homem de bem. Esse é o propósito desse texto hoje. Mais importante do que a mediunidade, mais importante do que qualquer dom, mais importante... Eu sempre me considerei desde pequeno uma porta, né? Mediunidade, o que é isso? Eu não faço ideia do que é isso, né? Por quê? Porque a gente ouve uma coisa, mas eu não vejo, eu não escuto, não há ninguém em volta de mim. Então, o que é isso? Isso existe, não existe? Só que a gente vai aprendendo com o tempo. A gente vai aprendendo a ouvir, né? E a gente vai aprendendo que mais importante do que ouvir é vibrar o bem, é pensar o bem. É o que eu digo para as pessoas. Não precisa nem um guia, um mentor espiritual vir para você dizer uma coisa boa para os outros. Você levar uma palavra de carinho, de afeto a alguém que está sofrendo. Você demonstrar respeito para com as pessoas. A gente demonstrar a nossa força moral. A nossa capacidade de quando alguém nos provoca, a gente respirar fundo, pensar 2 vezes, entender pelo que aquela pessoa pode estar passando, que ela não pensa como nós pensamos. Que a vida é muito mais do que a gente consegue ver com nossos olhos. Não tem como a gente racionalizar todos os eventos da vida. Tudo que todas as pessoas estão passando, tudo que está acontecendo. Tudo que a gente vê é uma pequena fração, que a gente percebe é uma pequena fração. Uma coisa que pode parecer muito ruim que nos está acontecendo agora, nesse momento para a gente, amanhã pode se provar que na verdade foi uma coisa boa. Quantas pessoas não xingaram porque perderam aquele avião que caiu? Mas depois que o avião caiu, perceberam, opa, ele caiu, que bom que eu não peguei. Isso é só um exemplo, mas são eventos da vida, coisas que vêm para nos ensinar. A dor, ela vem para nos ensinar quando nós não aprendemos por nós mesmos. As dificuldades. A possibilidade de conviver com tantas pessoas que convivemos à nossa volta, isso é fantástico. Trocar experiências. A gente poder entender como a vida funciona e quanto é bom estar vivo, como é maravilhoso. Que a mensagem que Mestre Jesus nos deixou quando veio aqui, de que devemos buscar o aperfeiçoamento, devemos buscar, se tivéssemos fé, moveríamos montanhas, que a nossa capacidade, elas são tão grandes e a gente desenvolve tão pouco, porque a gente sempre se prende tanto, a gente se amarra tanto, a gente racionaliza coisas que não deveria, que não precisaria, se aborrece por coisas pequenas. Como eu posso ser um bom médium se eu sou o tempo todo discutindo em casa, com a minha família, com as pessoas com quem eu convivo? Como eu posso ser um bom ser humano? Conduta moral acima de tudo. Buscar o equilíbrio moral. Tal é a lei. Não há outro meio de sermos felizes, não há outro meio de sermos bons trabalhadores, de sermos pessoas... Vamos supor, eu acredito na reencarnação. Ótimo, somos espíritas, vamos pensar assim, então todos acreditamos. Mas adianta acreditar simplesmente?
O que eu não consertar nessa vida, então eu deixo para a próxima. Então não muda nada você acreditar em reencarnação, não muda nada você ser espírita. Nós temos que viver o dia de hoje. O dia de hoje exige trabalho, exige esforço. Eu posso não estar contente no local que eu estou trabalhando, no local que eu estou vivendo, as coisas podem não ser da maneira que eu quero, mas então vamos transformar, vamos ser proativos. Lei do trabalho, nós estamos sujeitos a ela. Não há como ficar na ociosidade, não há como se esconder numa caverna e meditar por 60 anos e sair um santo. Não funciona assim. Não funciona assim. Buscar o equilíbrio, buscar o exercício da lógica, da autoanálise, de onde erramos, o que eu estou errando, o que eu estou fazendo errado, isso é evidente que é necessário. Tirar um tempo. Encontrar tempo, quando nós não conseguimos encontrar tempo, isso é evidente. Nos desligarmos dos pequenos vícios que nos consomem o tempo, que nos consomem a energia. Eu vi esse dia uma foto, não sei se foi no WhatsApp ou no Facebook, que mostrava assim, durmo tarde e de manhã sempre me arrependo. Que ele mostra o cara com umas olheiras assim, que ele ama dormir tarde, quer dizer, é verdade, a gente às vezes faz o quê? A gente não dá descanso para o corpo. A gente não dá a oportunidade do nosso corpo se recuperar. Aí mais tarde surge uma doença, aí a gente volta ao religiosismo. Onde está Deus que não me ajudou? Eu fui naquela casa espírita por 10, 20 anos e agora esse câncer surge. Somos responsáveis por tanta coisa que acontece, mas a gente não vê, não percebe, porque a gente não está consciente. A gente não está lúcido no que estamos fazendo. É mecânico. Novamente, Espiritismo é lucidez, é lógica, é razão. Não pode ser nada mecânico. Você vir, sentar, escutar, tomar o passe e ir para casa. Às vezes, numa igreja evangélica, você vai se dar muito melhor do que fazendo só essa sequência. Você vai chegar lá, eles vão te abraçar, vão cantar uma música, você vai vibrar junto, você vai fazer um monte de coisa, você vai se envolver com uma comunidade e você se transforma às vezes mais do que no meio espírita. Esse é o fantástico do Espiritismo. Ele não vem para se impor, para dizer que é uma filosofia que fora dele não há salvação. Não, nós colocamos o quê? Fora da caridade, fora do amor, fora da moral não há salvação. O mais importante do que tudo, em vez de perdermos tempo criticando os outros, as outras religiões, é observar onde estamos errando e o que podemos transformar o meio em que vivemos. Eu detesto política, mas eu vivo xingando os políticos. É isso aí. Mas é verdade, gente. A gente vive vibrações que a gente não muda nada. E a gente fica nessas monoideias, nesses pensamentos contínuos. Por que a gente sofre com coisas que a gente não pode modificar às vezes? Coisas que estão distantes do nosso alcance de mudança. Vamos nos focar então um pouco mais perto, nas coisas que podemos transformar. Todo dia eu perco meia hora reclamando de tal coisa, de tal coisa, de tal coisa. Mas eu não faço nada para mudar e eu não penso diferente também. Eu não faço para mudar e não mudo minha forma de pensar. A gente acredita no caos. A gente liga a TV, vê tanta coisa ruim. A gente acredita na teoria do caos, do erro, da impunidade, de que nada dá certo. A gente não pode vibrar isso e pensar isso. A nossa história é assim desde lá de trás. O crime não está nos dias de hoje. O crime nosso sempre esteve, porque sempre fomos o quê? Gananciosos, animalescos. No começo a gente matava por um pedaço de dinossauro. Hoje a gente mata por um diamante, outra coisa, mas enfim, uma carteira. Mas nós sempre fomos assim. É a nossa natureza. Mas quantos de nós não faz mais isso? Quantos de nós estamos evoluindo, estamos modificando o nosso comportamento? E o comportamento social, novamente, voltamos ao quê? Passos lentos. Doses homeopáticas, é assim que evoluímos. Temos que acreditar que eu faço a minha parte, você faz a sua parte, e fazendo a nossa parte nós vamos transformar todos aqueles que devagarinho estão aprendendo conosco. Que bom que você não rouba mais. Mas busque em você mesmo, você vai ter algum defeito grande que você ainda tem. E que outra pessoa talvez não tenha. Então você não é tão melhor que os outros. O fato de não cometermos crimes, violência, atrocidade, não nos faz tão superiores aos outros. Melhoramento é algo contínuo. Perfeição, essa é a nossa
é o nosso destino. Não há outro destino para nós. Estamos num planeta de expiação e provas, onde a coisa aqui é pedreira, a gente vem para ralar, para sofrer, para aprender, para ser feliz também. Os altos e baixos da vida, que nós aprendemos com o prazer e com a dor. Com os dois nós aprendemos. E vamos experienciar os dois. Talvez um pouco mais de um pouco mais de outro, dependendo, né, de onde estivemos vivendo, né, do nosso merecimento. Mas recebemos o que merecemos e dentro disso evoluímos. E eu já fugi da mediunidade. Desculpa aí. Mas enfim, a gente prepara um texto e acaba esquecendo tudo. Mas assim, eu acho que assim, o legal da comunidade espírita é isso. A gente não tem que vir com um texto pronto para pregar a palavra. A gente tem que entender que o melhor de tudo é a gente poder perceber que nós somos imortais. Nós estamos em evolução contínua, constante. Os problemas que nós passamos, as coisas boas ou ruins, tudo passa. As coisas boas vão passar, as coisas ruins vão passar. Os amigos bons vão passar, os amigos ruins também vão passar. Um dia os amigos ruins serão amigos bons. Essa é a lei da evolução e da encarnação. Alguém que hoje que temos desafetos, que não conseguimos estar junto, um dia seremos amores. Por quê? Porque nós mudamos. Porque nós somos assim. Experienciamos paixões diferentes, comportamentos sociais diferentes. E vamos indo e voltando, e vamos indo e voltando. Um dia não precisaremos mais voltar para esse planeta. Que ótimo quando chegar esse dia. Mas também que ótimo que ainda estamos aqui. Quantas pessoas maravilhosas deixaríamos para trás se não precisarmos nascer aqui novamente? A comunidade em que estamos, né, as famílias, os amigos, as paixões. A vida é um compêndio de sentimentos, de vibrações, uma coisa tão gigantesca e fantástica. E às vezes a gente perde tanto tempo com coisas pequenas, discutindo porque invejando as outras pessoas, invejando porque uma pessoa tem um dom mediúnico e eu não tenho, ou desconfiando daquela pessoa, ou desconfiando disso ou daquilo, achando que as coisas estão erradas, que as coisas nada dá certo, que nada presta, e a gente deixa de ver aquilo que é bom, aquilo que realmente vale a pena e faz valer estarmos aqui. Aproveitar cada minuto, cada segundo que temos. Aproveitar as pessoas que temos junto de nós, mesmo as que não gostamos. A oportunidade de ser filho, a oportunidade de ser pai, a oportunidade de ser um empregado, né, um funcionário, ou um empregador, um profissional. A oportunidade de estudar. É fantástico, gente. Não há como querer ser espírita e não estudar e não ler. Não há como você querer ser um médium, desenvolver seus dons mediúnicos e você não ler, você não estudar. É inviável. Então você vai para uma tribo indígena lá, então. Toma um chá, você vai desenvolver um dom mediúnico lá, você vai ver coisas. Mas não é assim que funciona. O propósito não é esse. O propósito é a lógica, a razão. Desenvolver metodologias, desenvolver condições de ajudar as pessoas com o dom que você tem. Não adianta você na sua casa... Eu já vi pessoas desenvolverem a mediunidade fora do espiritismo, e que eu participei fora do espiritismo em outros meios, né, de rituais espiritualistas, etc. E eu vi coisas que realmente foi porque eu me desliguei, que você vê que não há um comportamento, mas não há um princípio elevado moral por trás de tudo isso. Não há um crescimento intelectual dentro disso. E devemos acreditar, gente, a gente cada dia vai ser mais inteligente. O crescimento intelectual faz parte da nossa evolução. Entender o universo, entender as leis, entender as coisas, tudo é um processo. Nós estamos fadados à perfeição, e perfeição com ignorância não combina. Vamos ler mais e assistir menos Big Brother, menos novela. Vamos buscar mais conhecimento. Vamos discutir aquilo que a gente acha que está errado. Eu estou numa comunidade espírita e eu acho que isso não está certo. Leve isso aos outros, vamos discutir, vamos consertar o que não está certo. Não ficar de braços cruzados esperando pelo milagre de Deus, novamente. Não há dogmatismo no espiritismo. A ajuda espiritual vem para quem busca. Vibrações, energias transformam o nosso corpo. Por isso nós tomamos o passe. Nós buscamos a mediunidade do que? Né? Magnética. Nós buscamos N coisas. Mas tudo é uma sequência de eventos e de esforços. Abrir a mente. Limpar a nossa casa mental. Desconectar as coisas ruins que estão ali dentro, as vibrações baixas. O conhecimento faz isso conosco também.
Não é fantástico quando a gente descobre uma coisa nova que ninguém sabe? Puxa, você fica fantasiado. Né? Eu vou contar para os outros. A gente fica maravilhado. A cultura transforma, a bondade transforma, o amor transforma. Através desse conjunto de coisas, um dia realmente seremos felizes. Podemos ser felizes hoje, mas não a felicidade humana. Né? A felicidade humana ela oscila, né? Entre a dor e o prazer, o sofrimento. Mas a felicidade estável, que a gente conquista quando a gente entende tudo e a gente se desconecta, a gente está livre de tudo, quando a gente se desprende, a gente sente que não, tudo bem, eu perdi isso aqui hoje, mas não faz diferença. Porque eu sei que isso o tempo toma, consome e passa. Tudo que está aqui nesse mundo passa, é consumido. O ferro enferruja, a madeira é consumida, tudo, o tempo toma, nada nos pertence. Nosso corpo começa magrinho e depois vai aumentando de tamanho com o tempo, vai diminuindo de altura, né, enchendo para os lados. Né? Peles vão surgindo, a gente vai se tornando... Né, a idade e as transformações do corpo. Então aí a gente, né, vai pensando, poxa, né, um dia eu vou perder esse corpo. E a verdade, não adianta se apegar tanto a ele. Devemos protegê-lo, preservá-lo, fazer o melhor por ele. Mas um dia ele também passa. E o que fica então? Aquilo que somos. Aquilo que somos é fantástico. Não há como definir. Não há como seria expressado através de um corpo humano. O cérebro traz o esquecimento, filtra, reduz demais aquilo que somos. O Espiritismo nos trouxe tanto, explicando tanto isso, através de tanta literatura, tanto conhecimento, mas a gente não vê, a gente não percebe. A gente se conforma em pensar, eu sou esse aqui, eu sou esse João, Maria, José, Fábio, é isso que eu sei, é isso que eu vejo, é isso que eu toco. Os 5 sentidos definem quem eu sou, quem eu sei. E é isso. Não nos conformemos, busquemos sempre mais, mais e mais. Quando tiver a oportunidade de surgir a depressão na sua vida, o sofrimento, lembre-se, você é médium. Todos somos. Somos capazes de buscar contato, energia, bons pensamentos, boas vibrações. Não estamos sós. Mas estamos sujeitos ao que? Ao livre-arbítrio. Nenhum espírito vai vir ditar a sua vida. Viva assim, faça isso hoje, faça isso amanhã e você vai ser feliz. Não funciona assim. Aí está ainda para entender melhor o que é a mediunidade. O que são espíritos evoluídos, o que são os espíritos do nosso nível evolutivo, os brincalhões, o que é verdade, o que é errado. Kardec nos deixou tudo isso. Está ali na codificação. Antes de sermos médiuns, novamente, homens de bens, mulheres de bem, pessoas de bem. Só assim atingiremos o nosso objetivo com plenitude. Deu meu tempo. Obrigado, boa semana a todos. Agradecemos a excelente palestra do Fábio hoje. E só um recadinho, né, relembrando a todos da bebida alcoólica, se alguém consumiu alguma droga ou álcool, para que não entre na cabina de passe hoje, venha numa próxima vez já preparado, e convidar a todos, né, para participar com a gente do Foreblue, que vocês serão muito bem-vindos nesse grande evento que a gente está organizando. E também, quem quiser contribuir com a gente, divulgando, levando um cartaz, de repente, né, na sua escola, depende do local, né, vai aceitar colocar um cartaz lá para divulgar com a gente e multiplicar, né, esse conhecimento maravilhoso que é o Espiritismo e contribuir com a casa na divulgação, né, para trazer muito mais pessoas para esse evento participando com a gente, tá? Então vamos agora serenar a mente e acompanhar a oração final do Fábio. Senhor, que sois o início, sois quem somos. Sabemos que somos pequenos ainda, mas que somos
inclinados ao amor e à felicidade. Embora estagiemos ainda no aprendizado pequeno, no pré-escolar da vida e do crescimento, embora ainda erremos, tenhamos ciúmes, inveja, sentimentos pequenos, sabemos que a semente está em nós, que um dia soergueremos além desse plano cinza, estaremos vibrando na luz do amor, da compreensão, do trabalho incessante pelo crescimento do universo e de todos. Um dia saberemos o significado da lei do amor, e nesse dia compreenderemos o que é ser feliz. Olha por aqueles que não puderam estar aqui hoje, nossos irmãos, nossos amigos, companheiros, por aqueles que vibram ainda no erro, no desequilíbrio, que possa hoje em nós, afirmados no bem, no desejo do amor, remeter nossas ideias, pensamentos e vibrações a esses irmãos. Que possamos de alguma forma transformar o mundo, fazer a nossa parte, que só assim também saberemos o que é ser bons e compartilhar o bem. Que assim seja.